Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles por um começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Coloca o tema para mim, fazendo favor. Eu vou rapidinho hoje. Cuidado com as bênçãos. A parábola que nós lemos são 3 pessoas que foram abençoadas. É bênção. Comprar um campo é pecado ou é bênção? É bênção. Comprar uma junta de bois é pecado ou é bênção? É bênção. Casar é pecado ou é bênção? É bênção, não tem nada de errado. E nós não vamos falar aqui para você não comprar campo, não comprar junta de bois e não casar. Não. A grande questão é a prioridade que damos, quando essas coisas se tornam nossos ídolos. E se tornam nossos ídolos e nós colocamos isso à frente de Deus. Todo pecado que no Antigo Testamento é abominação ao Senhor está sempre voltado à idolatria. Colocar coisas, a idolatria nem sempre é o que nós falamos, um santo esculpido numa imagem que as pessoas levam para casa, que as pessoas oram achando que aquele santo está ouvindo, não. Muitas vezes essas idolatrias se tornam as bênçãos que recebemos de Deus. Olha o perigo que nós vamos vivendo. E eu sinto que Deus tem nos levado a um ponto de nós voltarmos a olhar para Ele como nosso Senhor e não para as bênçãos. Há umas 3 semanas atrás, antes ainda, meu pai sempre conta uma história de que quando ele era criança, meu avô trabalhava, eles moravam em São Paulo, meu avô trabalhava numa metalúrgica, e no Natal, aquela metalúrgica, uma empresa boa, dava muitos brinquedos para o funcionário levar aos seus filhos. Tem filho? Tem, então você tem direito a um monte de brinquedo. Então vinha com aquela caixa ou saco cheio de brinquedo. E ia embora. E as crianças ficavam na ansiedade. Na época meu pai criança, filho, estava lá com seus irmãos, ficavam na ansiedade em casa para esperar o pai chegar com esses brinquedos, chegar com esses presentes. Meu avô na época, infelizmente não apenas na época, mas durante toda a sua vida, alcoólatra. Alcoólatra, ele saía da empresa com todos os presentes das crianças e até chegar em casa tinha bar, parava no bar perto da casa dele e ficava bebendo. Meu pai conta que ele e seus irmãos saíam de casa, iam até o bar, porque já sabia que o pai estaria naquele bar. Pegava os presentes e falava: a gente não estava nem aí para o nosso pai. Eu queria os presentes que estavam com ele. Pegava os presentes, levava para casa e o pai podia ficar no bar, tranquilamente. Esses dias, essas 3 semanas atrás, aconteceu algo na minha família que eu olhei e eu vi a mão de Deus, Deus falando comigo. A minha sogra, não sei se ela está assistindo, tem um domingo que ela assiste o culto. De vez em quando ela pega a Mayra, as crianças e leva para a cidade para dar uma volta.
Vai. E a avó com dinheiro vai e compra presente. Quer uma roupa? Compra uma roupa. Quer um chocolate? Compra o chocolate. Leva para comer no McDonald's. Eu falo o nome, patrocina eu, McDonald's. Leva para comer no McDonald's. Pensou ganhar um patrocínio no McDonald's? Que legal, Delton. Leva no McDonald's, ou na onde as crianças quiserem ir, leva tal. E de vez em quando ela faz isso. Quando as crianças estão estudando, ela faz com a Mayra, leva para comprar, enfim. E as crianças ficam na febre para ir. Por quê? Porque vai ganhar presente. Porque a avó vai dar presente para as crianças. Criança gosta de ir com as duas vó. Uma vai comprar presente, a outra deixa a casa virar de ponta cabeça. Coisas que em casa a gente nem compra tanto presente assim, nem deixa virar a casa tanto de ponta cabeça. Então eles gostam de ir na casa das vós. Mas esses dias aconteceu algo interessante. A gente estava descendo, eu no carro, levando a Mayra e os meus filhos para encontrar com a minha sogra no centro da cidade. Um dia normal de serviço, eu iria voltar para trabalhar, eu estava trabalhando. Os irmãos sabem que eu trabalho por conta, estaria lá em casa trabalhando. Depois o meu sogro levaria eles embora, ou eu desceria para buscar, mas enquanto eles estão andando lá, eu estaria trabalhando, e eu olho no espelho, está o Luca lá atrás do banco de trás, com o olho cheio de lágrima. Falei, Luca, o que aconteceu? Porque geralmente é motivo de festa. Ele falou, pai, eu queria ficar com você. Eu falei, filho, você entendeu, a avó vai levar você para comprar doce. Você anda no corredor da Americana, e o que você pede a avó compra. E o que você não pede, ela vê e acha que você gosta, ela compra também. A avó vai levar você no McDonald's, o pai vai sair daqui e vai para casa, você vai ter que ficar quietinho, porque se você ficar conversando muito, falando muita coisa, o pai vai brigar com você, porque o pai precisa se concentrar no serviço, o pai está trabalhando, o pai não vai conseguir te dar atenção, além de tudo. Ele falou, não pai, mas eu queria ficar com você, mesmo assim. Falei, fala logo o que você quer. Ainda assim, tentamos dar aquela forçada, na hora que desceu do carro para ficar na cidade, aquele olho cheio de lágrimas, eu falei, volta, vamos comigo. A minha programação era trabalhar, não tinha nada que chamasse a atenção dele para ficar em casa, até porque ele já fica comigo todo dia, o dia inteiro. Eu olhei e ali Deus começou a ministrar o meu coração, sabe? Eu não tinha nada para oferecer para o meu filho ali naquele momento de atraente aos olhos, a não ser a presença que ele já tinha, que naturalmente ele já tinha. E levaria para casa, eu não ia ficar brincando com ele, eu ainda falei, você sabe que não vai dar para o pai parar para ficar brincando com o seu, o pai está trabalhando. E ainda assim ele quis ir comigo. Eu fiquei observando, pensando, e Deus foi ministrando ao meu coração, que eu creio que é isso que Deus espera da gente, sabe? Eu comprei a junta de bois e vou, porque agora Deus vai prosperar para eu comprar 1000 juntas de bois, não, é bênção, mas se essa bênção for custar a presença, deixa de lado a bênção. Não é pecado a bênção, e repito isso, não é pecado. Pecado é onde nós colocamos ela na nossa vida. Muitas coisas acontecem, e eu vejo que Deus às vezes permite para ver até onde nós vamos sem Ele. Os irmãos que estiveram na sede no sábado e no domingo da semana passada, alguns foram no sábado, outros no domingo, outros estiveram os 2 dias, voltaram impactados, e eu ainda estou mastigando aquilo que recebemos através da vida do missionário. Ele contando que ele estava empregado, trabalhando, e de repente na empresa que ele trabalhava, uma multinacional, ele recebe a proposta de daqui a alguns meses, creio eu, teria que fazer algum treinamento, alguma coisa para assumir esse cargo, mas dentro de alguns meses ele teria um aumento de salário que triplicaria o que ele recebia. Ele fica feliz e fala, beleza, é isso que eu quero. Quem não quer? Deus fala para você, olha,
daqui 2, 3 meses, sabe o que você ganha hoje, você vai ganhar 3 vezes mais. É bênção, é bênção. É errado almejar isso? Não é errado. Só que aí o Senhor fala para ele, fala: filho, e eu achei lindo o detalhe, quem me conhece sabe que eu me apego aos detalhes. O Senhor para, e quando está há dias, na última semana, para ele começar a exercer a função, que ele receberia 3 vezes mais do que ele ganhava antes, ele está na empresa e ele sente a presença do Espírito Santo de Deus, ele entra no banheiro da empresa, começa a chorar e ouve Deus falando com ele, fala: filho, se você continuar nessa empresa, eu vou te abençoar. Mas, se você ouvir a minha voz, eu tenho um povo preparado para você lá na África. E a bênção? Não, peraí. O detalhe é o seguinte: se você quiser continuar do jeito que está, você vai ser abençoado. Mas eu tenho uma proposta, que é você escolher abrir mão de bênção para caminhar comigo. Porque a gente recebe muitas palavras assim: não, Deus me chamou para obedecer. Eu falei Dudu aqui, para fazer a obra, a gente pensa que é largar a mão de tudo, e nem sempre é, nem todos são chamados a isso. Mas todos são chamados para fazer a obra de Deus. Isso é indiscutível. E a gente pensa: não, então, se eu no caso do missionário, e aí você aplica naquilo que Deus tem colocado no seu coração, se eu não obedecer, eu vou viver na miséria. Deus vai pesar a mão sobre mim. Aí basta passar uma luta em casa, fala: não, é por causa da desobediência. E Deus falou para ele: não, eu vou te abençoar nisso se você não quiser. Mas a minha proposta é que você troque a bênção para caminhar comigo. E aí? Que garantia temos de caminhar com Ele? Seja sincero. Ele começa a contar os testemunhos e os perrengues que passou. As lutas, dificuldade financeira, na saúde, quem esteve lá, eu não estou aqui para repregar. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala. Ele fala assim: ministério não é assim, ó, eu tentei o concurso, não deu certo. Tentei ser empresário, não deu certo. Abri várias empresas e quebrei, fiz vários concursos e não consegui. Tento estudar para conseguir uma promoção, não deu certo, então eu vou para o ministério. Vai que é isso, não. Ele fala assim, ó: ministério é você ter todas as portas abertas, mas você só consegue enxergar uma, que é Deus te chamando. Está entendendo a grande questão? Nós nos apegamos muito a bênçãos e enche os nossos olhos, e Deus está olhando falando: mas e presença? Quando Deus vai falar com Moisés em Êxodo 32 e 33. Você não acreditou que eu seria curto, mas eu já estou finalizando. Êxodo capítulo de número 32, você vê Deus e Moisés lá discutindo. Um nível de intimidade muito alto, em que Moisés pode discutir com Deus. É doido você ler aquele capítulo. Deus falando para Moisés: Moisés, esse povo é rebelde, eu vou matar todo mundo. Moisés vai para Deus: vai nada. Se o senhor matar, Deus, é Moisés dando conselho para... É umas coisas da Bíblia que é demais, né? Olha Moisés dando conselho: Deus, se o senhor matar, o povo vai falar lá que o senhor é fraco. O senhor falou que ia tirar o povo de mão forte, abençoar, e de repente o senhor mesmo mata. Vai falar que o senhor é mentiroso, Deus. Vai matar nada. Tem uma outra hora que Moisés fala: Deus, mata todo mundo. Aí Deus fala: agora eu não mato também. Olha o nível de intimidade. Deus fala para Moisés: ó, vou riscar, ninguém vai se salvar. Nas entrelinhas, Deus está falando: ó, esse povo é rebelde, vai todo mundo para o inferno, Moisés. Moisés fala: mas se eles for para o inferno, manda eu também. Tem coragem de fazer isso com alguém? Fala isso para o Senhor: Deus, se fulano for para o inferno, eu vou junto. Tem coragem? Moisés falou, e detalhe, não falou de um povo santo, falou de um povo rebelde. Capítulo 32 está acontecendo tudo isso, só que Deus tinha uma promessa para aquele povo, e essa promessa não era por causa do povo, era lá por causa de Abraão. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu vou cumprir a promessa. Por quê? Porque eu fiz a promessa em Abraão,
e eu vou cumprir, porque eu cumpro as minhas promessas. Então esse povo, Moisés, vai sim viver bênçãos. Esse povo, Moisés, vai sim viver vitórias. Esse povo, Moisés, vai sim viver conquistas. Está lá em Êxodo capítulo 33, se você puder abrir comigo, ou coloca na tela fazendo favor. O capítulo 32 é a discussão de Moisés com Deus, e eu posso te falar uma coisa? Não vai ler o capítulo 32 e achar que você tem o direito de discutir com Deus, tá bom? Pastor, eu li na Bíblia. Tenha primeiro a vida de Moisés. Tenha primeiro a intimidade que Moisés tinha com Deus, para depois você se meter a besta. Tá? Não vai ler, eu li na Bíblia, então eu também posso. Não, você não é Moisés. No dia que você for como Moisés, aí é uma outra conversa, tá? Mas quando você chega no capítulo 33, o que está acontecendo ali é diferente. Deus começa a falar com Moisés, e verso 1 diz assim, capítulo 33 de Êxodo, verso 1, o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra, a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Deus está falando assim, Moisés, capítulo 32, tem muita briga pelo povo. Uma hora um quer que o povo se arrebente, outra hora e assim, nós estamos falando de Deus, tá? Não é nossa humanidade, estou falando de Deus. Chega no capítulo 33, ele fala, tá bom, Moisés, vou cumprir o que eu falei. Eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaque, prometi a Jacó, eu falei, eu vou dar essa terra à sua descendência. Só que o detalhe entra no capítulo 2, no versículo 2, perdão. E ali ele começa o versículo 2 dizendo, enviarei o anjo diante de você. Se Deus fala para você assim, vai para um lugar que eu te prometi, vamos entrar na história aqui. Se Deus fala, eu te prometi, quem prometeu? Deus. Então o lugar é bênção, concorda comigo? Foi Deus que prometeu e Deus falou, pode ir, está tudo certo, concorda? Eu prometi, estou cumprindo a minha promessa, vai. E ali ele continua falando, eu vou mandar meu anjo com você. Poxa, Deus prometeu, Deus me deu o aval que eu posso ir. Colocou um anjo para caminhar comigo, quantas bênçãos eu tenho, e continua, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus está falando, vai para a terra que eu prometi, estou cumprindo minha promessa, glória a Deus, cumprimento de promessa de Deus, eu vou mandar o anjo com vocês, vou dar vitória sobre todos os inimigos que vocês vão enfrentar. É tudo muita bênção. Quem aceita essa proposta? Quem olha e fala, poxa, Deus vai na frente, Deus já está indo na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, quebrando espinhos, sei lá, é por aí. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre porta, não precisa cantar não, Evelyn, a Evelyn já está preparada com o microfone lá, fica tranquila. Ele abre a porta para ninguém mais fechar, é viver esse hino, a gente fala, que bênção, que maravilha, como eu estou vivendo as promessas de Deus, como Deus está dando vitória, os inimigos foram derrotados, e não é pela minha força, é porque Deus derrotou. As coisas estão acontecendo e não é porque eu sou bom, é porque Deus está fazendo, Deus está cumprindo a promessa dele. Que legal, e aí continua. Verso 3. Vão para uma terra que mana leite e mel, vocês vão para uma terra frutífera. Gente, vamos observar. Que coisa linda. Promessa sendo cumprida, mandando o anjo junto, falando que eu não estou sozinho, porque o anjo está comigo, vai ajudar a dar vitória sobre os inimigos que vão se levantar, e eu vou chegar na terra, e a terra é uma terra frutífera. Só tem um detalhezinho, verso 3, vão para a terra que mana leite e mel, ponto final. No mesmo verso continua, eu não irei no meio de vocês.
Pausa. Calma. Eu tenho promessa. Ele reforçando a promessa que vai se cumprir. Ele está feliz comigo porque vai mandar até o anjo. Ele não precisaria, mas ele está mandando. Quando eu chegar na terra, a terra vai ser frutífera. Ele me garantiu vitória sobre os meus inimigos. Ele não está falando para Moisés assim, ó, eu não vou, mas vocês vão viver na miséria, porque eu não vou estar. Eu não vou, mas vai dar tudo errado para vocês, porque não, ele está falando assim, ó, vai dar tudo certo, mas eu não vou no meio de vocês. Já pensou essa proposta vindo para nós? Todos os dias ela vem. Vai dar tudo certo, mas eu não estou no meio. A gente se move pelo que vai dar certo. Não é? A gente se move pela garantia de que vai dar certo. Está dando certo, está tudo bem. E muitas vezes a gente vai caminhando porque vai dando certo e Deus está falando, mas eu não estou no meio de vocês. A gente avalia, Deus está no meio ou não, se está dando certo ou errado. E Deus está falando, pode dar muito certo, e mesmo assim eu não estou no meio de vocês. Então é o diabo que está me abençoando? Não, pode ser Deus que está abençoando. Vendo até onde a gente vai. Aceitar caminhar, como está dando certo, Deus pode ficar aí, porque aí eu não preciso ter compromisso nenhum. Eu não preciso assumir compromisso contigo. Se eu não assumindo compromisso contigo está dando certo, para que eu vou assumir compromisso? Se eu não assumindo compromisso com o reino, em fazer a tua vontade, em caminhar contigo, se eu não assumindo está dando certo, para que eu vou decidir caminhar contigo? E a gente vai vivendo as nossas conquistas, as nossas escolhas, os nossos sonhos sendo realizados, e a gente fala, se Deus não estivesse nisso, o sonho não se realizaria. Deus está falando hoje, realiza sim. Ele está só esperando para ver até onde você tem coragem de ir sem a presença dEle. Ele está só esperando isso. Ei, eu falei aqui muitas vezes já, falei, se você não conseguir realizar seu sonho, vai continuar firme. A proposta hoje é diferente. E se você conseguir realizar o sonho, mas isso te custar a presença de Deus? E se você conseguir a promoção que você tanto quer? E se você conseguir que a sua empresa vire uma empresa muito grande? E se você conseguir passar no concurso que você tanto sonha? E se você conseguir ser o jogador de futebol que você tanto sonha, mas isso te custar a presença de Deus? E não é aquilo que nós vemos lá com os missionários que estão do outro lado, que vão vir colocar uma arma na sua cabeça. Não, não. Talvez você pode estar indo para a igreja, mas abriu mão da presença. Talvez você pode estar num culto, levanta a mão, fecha o olho, adora, mas abriu mão da presença. Continua vivendo ritual religioso muito lindo, mas abriu mão da presença. Por quê? Porque o que rege a minha vida é as minhas prioridades. Eu estou sendo abençoado, tem campo sendo comprado, tem casamento acontecendo, tem junta de boi que foi comprado. Eu não preciso estar na responsabilidade de estar na festa, porque está dando tudo certo, porque tudo está caminhando do jeito que eu quero. Deus está nos chacoalhando essa noite. Deus está nos chacoalhando para olhar e falar, não, é a primeira presença. Moisés vai responder. Quando desce para o verso 14, verso 15, verso 14, perdão. Eles continuam conversando do verso 3 em diante. Depois você lê capítulo 32 e capítulo 33 na sua casa com calma. Mas você chega no verso 14, eles continuam conversando. Deus fala para Moisés, a minha presença irá com você. Ele tinha falado que não. Na conversa agora falou, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Aí o verso 15, Moisés continua. Ele está falando assim, ó. Então disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar.
Moisés está olhando, falando: eu tenho garantia de bênção, eu tenho garantia de Deus, que eu vou ter vitória sobre os meus inimigos. Eu tenho garantia de Deus, que eu vou conquistar a terra. Eu tenho garantia de Deus, que a terra será produtiva. Mas se isso me custar a presença de Deus, eu não quero terra. Eu não quero vitória sobre os inimigos. Eu não quero uma caminhada próspera se isso custar a presença de Deus. A pergunta de Deus hoje para nós, e eu finalizo aqui: qual tem sido a sua prioridade? Da hora que você dorme, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, qual tem sido a sua prioridade? Com que você gasta seu tempo correndo atrás? Porque a gente corre, isso é normal, todo mundo corre o dia inteiro por um monte de coisa. Você tem corrido pelo quê? Todo mundo trabalha, tem que ser trabalhador mesmo, mas você tem trabalhado para quê? Todo mundo tem sonhos, você se vê daqui 10, daqui 20 anos, como? Deus está no meio desse negócio. As conquistas que você sonha, é para um desejo pessoal, ou é Deus que plantou elas no seu coração, e você está caminhando segundo o propósito de Deus? Se coloca em pé, é só isso. É só isso. Pastor, eu não entendo. Sabe que aqueles altos e baixos, sabe por quê? Porque quando a coisa está acontecendo do jeito que eu quero, eu estou empolgado servindo a Deus. Quando a coisa está caminhando do jeito que eu sonho, eu estou empolgado, eu dou glória a Deus no culto, eu não falto em um culto, eu participo, eu entro em departamento, está acontecendo como eu sempre sonhei, eu estou feliz. Mas basta uma semana, a coisa não andar do jeito que eu espero, eu já mudo o meu ritmo de serviço a Deus. E eu não estou falando de templo, tá bom? Eu já mudo o ritmo da minha comunhão com Deus. Isso mostra muito o que tem sido prioridade na nossa vida. O que tem sido prioridade para nós. Pastor, mas eu vou andar com Deus, e aí? E aí Ele te chama para ter coragem de andar pela fé. O que é fé? Tem gente que coloca a definição assim: você coloca o pé primeiro, depois Ele coloca o chão. Isso é caminhar por fé. É priorizar Deus. A gente entra em muitas questões, dinheiro e oferta, não, Deus quer meu tudo. Eu falei disso numa quinta-feira. Aí a gente fala: não, Deus quer meu tudo, e nem os 10% a gente faz, e fala: não, é tudo Deus. A gente usa isso como desculpa, e vive a nossa vida religiosa. E pasme você, eu não estou falando de dinheiro agora, eu estou falando de tudo, das nossas prioridades, a nossa vida. Moisés, ele vai e fala: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero bênção. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nem vitória dos meus inimigos. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero uma terra frutífera. Pelo que você tem lutado? Feche seus olhos. Pelo que você tem lutado? O verso 17 diz: o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Quem valoriza a presença de Deus encontra graça diante de Deus. O Senhor tem nos movido a olhar para as coisas que temos sonhado e temos avaliado como bênçãos, e observar. E a pergunta hoje é bênção? Pode ser até Deus que te deu, mas faz parte do propósito dele para a sua vida. E a sua vida é a vida de quando você nasce até você morrer, porque Deus te colocou aqui na terra com um propósito. Deus não te colocou aqui na terra e falou: vamos vendo, vai vivendo, vamos vendo o que vai acontecendo nessa vida, e vai vivendo, a gente vai ajustando, mexendo. Não, Deus nos criou para um propósito específico. A pergunta hoje: as bênçãos que temos recebido ou que temos corrido atrás, ela está de encontro com esse propósito ou não? Porque se não está de encontro com esse propósito, eu te encorajo a abrir mão dessas bênçãos. Pastor, bênção é pecado? Não, é Deus